Histórias com vida. Se há uma tradição transmontana que tens de conhecer, é esta, os caretos de Podense. E eu não resisti, infiltrei-me neste carnaval. Trajados com as cores da bandeira nacional, os caretos são património imaterial da humanidade pela Unesco. Os homens da aldeia vestem fatos com franjas de lã colorida, máscaras de lata ou couro e chocalhos à cintura. O careto de Podense é conhecido pelas suas chocalhadas às mulheres, um ato simbólico que remete para uma origem remota e uma possível ligação a antigos rituais agrários e de fertilidade. Deram-me uma burra que era mansa, que era brava, toda bem parecida, mas a burra não andava, nem para a frente nem para trás. Bem-vindos a mais um podcast Histórias com Vida, hoje com uma mulher surpreendente, é exploradora, gosta de conhecer tudo o que há no interior do nosso país, dar a conhecer as maravilhas e iguarias que podemos comer, as festas que podemos visitar. Quem será ela? Tati Exploradora. Obrigada, Tati, por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu. Aqui. Vamos falar um bocadinho sobre a tua história e dar a conhecer, então, porque é que tu tens essa tua veia exploradora? Porque é que tu tens tanta necessidade de viajar pelo mundo? Porque agora ainda estamos dentro de Portugal, mas acredito que tu não pares por aí, que queiras realmente explorar outros campos e outras cidades e outros países. É verdade. Eu neste momento estou a fazer um bocadinho mais a parte de Portugal, porque também financeiramente não me permite andar sempre por aí, não é? Claro. Mas também porque gosto muito de falar sobre as tradições e sobre aquilo que de melhor se faz aqui. Acho que falta muito isso na minha geração. Muita gente liga ao facto de ter o shopping ao lado ou fazer coisas que é suposto fazer agora, dancinhas para o TikTok, etc. Mas eu prefiro falar sobre coisas mais tradicionais. Nem sempre fui assim, na realidade, mas algo que me puxou para fazer isso, fui conhecendo e fui gostando e agora gosto de partilhar. Pronto, é um bocado isso. Achas que conhecer as tradições do nosso país é também conhecer um pouco da tua história e das tuas origens? Olha, curiosamente eu não tinha origens transmontanas, não é? No caso eu estou agora em Trás-os-Montes, eu não tinha, que eu soubesse. Exato. E há bem pouco tempo um primo meu falou-me que a minha avó, a mãe do meu pai, era transmontana. Ela já morreu há muito tempo, eu nem a conheci, mas eu fiquei assim, não deve ser verdade. E depois um tio meu, na terça-feira de Carnaval, confirmou-me isso. Mandou-me uma mensagem a dizer: acho que gostarias de saber que a tua avó era transmontana. E eu fiquei, meu Deus, será verdade? Como é que eu vim aqui parar e ela é transmontana? Porquê é que eu vim para aqui? Não fui, por exemplo, para o Alentejo? Ou não sei. Sempre tive um carinho, desde que comecei a explorar mais Trás-os-Montes, por aquela região e não percebo bem se isso tem alguma ligação, não faço ideia, olha, mas estou lá. Enquanto terapeuta, eu posso te dizer que nós estamos constantemente a vibrar a energia dos nossos antepassados, mesmo que a gente não os tenha conhecido. O nosso ADN, o nosso sangue transporta desde lembranças, vivências, traumas, tudo aquilo que todos os nossos antepassados viveram está aqui dentro. Ou seja, tu estás a refletir muito a tua história, não é? A tua origem. E o que é que te levou a ir para Trás-os-Montes, conhecer as tradições? Qual é que foi o bichinho aí dentro que despoltou essa curiosidade? Olha, assim, eu comecei por sair mais sozinha a partir de um momento que eu tive tipo uma desilusão com uma pessoa. Eu gostei muito dessa pessoa, mesmo que tenha sido uma coisa mesmo de curto espaço de tempo, que até às vezes me sinto meio envergonhada de pensar que em tão pouco tempo eu senti-me tão aproximada de alguém. A realidade é que essa pessoa me desiludiu muito e eu senti necessidade de explorar coisas sozinha. Em miúda nunca tive a oportunidade de passar grandes férias, porque a minha mãe, pronto, não conseguia, não é? Financeiramente não dava para nós passarmos férias assim por aí, mesmo sendo em Mirandela, mesmo sendo em Bragança, não era possível passarmos férias com frequência. Então as nossas férias eram ali muito naquela freguesia e pronto, e ir à minha avó e pouco mais. E então desde que eu tive essa desilusão eu fiquei meio que sem sentido. Não sei se isto faz sentido para ti, Claro que sim, mas claro que sim. parece que a minha vida ali parou, não sei.
parece que eu acordava só para trabalhar e eu precisava de alguma coisa mais. Então eu decidi pegar no carro e tipo, ir por aí. Parava onde me apetecia, via no Maps um sítio que me apetecia ir e ia. Simplesmente assim, sozinha. Não queria estar a depender de ninguém porque as pessoas me desiludiam. Eu sentia que às vezes eu não podia confiar em ninguém. Era meio que estar dependente de alguém. Eu não queria isso. A coisa que eu mais prezo é a liberdade. E não quero estar presa a alguém para ir a um sítio. Não quero ter medo de fazer alguma coisa só porque alguém não quer vir ou porque não tenho ninguém para ir. Então foi isso. Foi aí que eu comecei a fazer isso. E depois, claro, comecei a ver que eu era capaz de fazer tanta coisa. Claro que sim, claro que Só sim. de começar a pegar no carro e ver coisas diferentes daquilo que eu estava habituada. Então, se calhar essa procura que tu fizeste para conhecer outras tradições, outras terras, foi também uma procura que tu fizeste interiormente. Sim, e foi tipo uma maneira de anular aquilo que me tinham feito, que eu também criei. Atenção, não estou a culpabilizar ninguém, nem é culpa só de uma pessoa, as histórias têm todas dois lados. Claro. Mas foi uma maneira que eu consegui enfrentar o meu problema na altura. Superar aquela Sim, situação, não é? É isso. Mantendo-te ocupado e a Isso. fazer outras coisas, não estarias a pensar tanto naquela dor que tu Sim, estavas sim, a sentir. Que isso foi um luto. E na realidade, numa primeira parte, eu fiquei muito em baixo e procurei um monte de terapias, não vou negar. Procurei fazer hipnoterapia, procurei também leitura de cartas. Eu estava tipo desesperada. O que é que eu tinha de errado para aquilo ter dado errado? Era um bocado assim. E chegaste a alguma conclusão? Eu, ao início, estava muito focada. Parece que eu sempre crio uma grande expectativa em tudo. Seja em pessoas, seja em locais. Às vezes eu vou a um sítio que falam que é muito lindo. Eu chego lá e digo, tá, eu já vi coisas muito melhores. Claro. Mas é bonito, sim. Mas eu crio sempre aquela expectativa de que vai ser uma coisa, é agora, isto agora é que vai ser. Então, pronto, eu só dei por mim a pensar que, efetivamente, a culpa também é minha de eu criar uma expectativa ou uma pessoa que não existe. Sim. Tu acreditas que nós geralmente nos apaixonamos pela ideia que criamos da pessoa? Eu sou essa pessoa. Então, Sim. o que é que tem que começar a acontecer dentro de ti, Tatiana? E eu acho que eu também tinha pouco amor próprio, na realidade, porque eu também sou muito focada no trabalho e em vingar na vida, sabes? Tipo, ser alguém e que as pessoas tipo, tenham respeito por mim. Parece que procuro muito esse respeito. Mas esse respeito, onde é que ele começa? Pois, é verdade. Não é? Mas eu já tive várias provas durante a vida disso, que eu às vezes tinha pouco amor próprio, mas também talvez por causa do passado em si. Claro. E já lá vamos um bocadinho. Exatamente. Não é? Mas tudo começa no nosso amor próprio, no respeito que temos por nós. E há bocadinho tu dizias, às vezes até me sinto envergonhada porque foi uma coisa que foi de pouco tempo. O tempo não é significado de intensidade, ou melhor, o tempo não mostra o que é mais válido ou menos válido. Sim, isso é. Mas sim, mas eu procurava algo duradouro e como foi tão pouco, eu pensei assim, fui tão iludida, sou tão iludida, como é que eu caí nisto? Mas vês, é esse o pensamento que faz com que tu se calhar não sejas tão tua amiga como deverias ser. Sem dúvida. Eu sou a minha maior inimiga, muitas vezes. Eu sou muito rígida, militar mesmo. E então, isso é mau. E falando da tua infância, achas que essa criança que está aí dentro de ti, essa Tatiana pequenina, precisa de alguém que seja militar com ela? Ou precisa de alguém que lhe dê colo? Pois, exato. É assim, não é que tenham sido militares comigo quando eu era criança, não é isso. Não tem a ver com isso, Tatiana, tem a ver com a forma como tu te sentias. Não Sim. tem a ver com os outros. Mas sem dúvida, colo, sem dúvida. Não é? Nunca houve tipo uma imensidade de afeto na minha infância e eu já estou habituada a ter que lutar muito para ter alguma coisa. Certo. E se calhar, pronto, acabo por ser também sonhadora e junto um bocado essas duas e fica assim uma mistura meio que selvagem, não é? Certo, Sonhador com... mas isso é o que te torna única, É. não é? Isso não é um aspecto negativo. Não, é positivo até muita coisa. sem Exatamente. E geralmente aparece muitas pessoas, mas uma delas é que vai ser a certa, porque uma delas é que vai estar disposta a abraçar essa tua parte selvagem, essa tua parte exploradora, de curiosidade, etc.
e só fica realmente quem merece. É verdade. Porque essas características são características únicas de alguém que quer muito viver a vida e que dá tudo quando está com alguém, Sem dúvida. não é? Sim, sim, Então tu não tens de te sentir mal por teres acreditado que aquela pessoa poderia ser a tal pessoa, Sim, não é? é lógico. Tu acreditaste, sentiste, está tudo bem. Aprendeste alguma coisa com isso? Muito. E Aí o que- foi a maior aprendizagem da minha vida, E não o que é? é que tu aprendeste? Lá está, eu aprendi que primeiro eu, depois eu e a seguir eu. E muitas vezes eu ouvi que não era assim. Eu ouvi que nós não devemos ser tão egoístas, devemos ser mais altruístas, não é? Mas eu acho que eu tenho que ser egoísta e tenho que pensar primeiro eu, depois eu e a seguir eu, porque não há ninguém que se preocupe como a gente tem de se preocupar connosco. Se não formos nós a fazer isso, Ninguém o vai fazer. e nós vamos ter aquele síndrome de Madre Teresa Calcutá. Tudo para os outros, nada para mim. Exatamente. E isso não exatamente. pode ser. Não pode. Ninguém vai à minha casa bater na porta. Então, olha, tens a luz paga, tens comida na mesa. É isso Entendes? mesmo. É isso. Tipo, não... foi a maior aprendizagem da minha vida. Ainda bem que aconteceu isso. Devia ter acontecido mais cedo. Não, Só aconteceu no momento certo. Sim, talvez. No momento certo e se calhar despoltou em ti essa curiosidade, o facto de tu quereres realmente vivenciar a tua liberdade, explorar outros locais e com isso conheceres-te. Porque isso, eu costumo dizer que tudo aquilo que acontece fora do nosso corpo é um espelho daquilo que está dentro. Ou seja, tu estavas numa busca interna. Disseste que procuraste várias terapias, que estavas perdida, não tinhas rumo. E agora? Consideras que tens rumo? Sim, eu acho que eu nunca vou ser uma pessoa satisfeita e já vou à parte do rumo. Eu não sou uma pessoa satisfeita por natureza e eu estou sempre insatisfeita e isso é que me guia. Porque até eu tinha ouvido isto de o ser humano sem problemas Sim, não faz prospera, vida. não cresce. Então eu já aceitei isso. Então eu não tenho propriamente um rumo, não tenho propriamente objetivos. Até inclusive eu andava no ginásio aqui há uns anos e as pessoas perguntavam qual é o teu objetivo afinal? Eu não tinha um objetivo, sabes? Eu andava porque me apetecia andar e o resultado daquilo era o resultado que tinha de ser. Exato, Então eu neste momento estou assim, eu não tenho tipo um rumo específico, eu vou indo. E então desde que me mudei para trás dos montes eu estou tipo assim, olha, o que for eu vivo com menos, vivo bem e está tudo certo. Tu também, eu tenho um pensamento relacionado com isso, que é, tu achas que em trás dos montes o tempo passa mais devagar do que aqui na cidade? Bom, depende da personalidade da pessoa, né? Eu acho que é igual ou até pior, porque eu dei por mim a ter muito tempo e acaba por simplesmente não conseguir às vezes fazer nada dele e aprendi agora a reorganizar-me, não é? Porque eu antes não tinha tempo nenhum e fazia tudo e agora tenho muito tempo e não faço nada. Se calhar estás a ser mazinha contigo, não me acredito que não Eu faças faço, nada. só que eu queria fazer mais, não é? Lá está, eu sou sempre muito exigente. E rígida, não é? Sem dúvida, eu tenho que estar sempre aqui. Então, às vezes não me permito deixar um bocado ir abaixo e eu estou a aprender um bocado a lidar com isso. E esta mudança foi mesmo muito positiva nesse aspecto, porque se calhar o tempo ali é mais pacífico e nós temos que aprender a ir com ele, estás a ver? Tipo, andar... As cabras param na rua, deixa-as passar. Exato, é aceitar. Existem certas coisas que nós temos que aceitar. Mas tu achas que tu foges muito do teu sentimento? Na maioria das coisas, sim. Eu tento também não ser uma Evitar. pessoa muito emotiva e, sei lá, guardar mais para mim, ser uma pessoa mais fria, mais... Mas porquê? De que é que tu te queres proteger? É assim, eu não quero... Eu às vezes penso assim, estou a mostrar fragilidade, não é? E isso é mau? Depende, porque eu acho que a minha luta de vida é tipo mostrar que a mulher também consegue fazer, que eu também posso, não é porque eu não sou um homem que eu não posso fazer. Claro. E isso faz com que, se eu for mais emotiva, faz com que eu pareça menor para mim. Essa é a tua percepção. É. É a tua Não quer percepção. dizer que isso seja certo, eu não quero dizer que a minha perspectiva é correta, mas eu como mulher quero estar sempre, tipo, ser respeitada, entendes? Mas tu achas que tanto os homens quanto as mulheres podem fazer tudo de forma igual? Eu acho que podem, mas acho que nunca vai ser igual. Ok, em que sentido?
Imagina, ainda ontem eu estava a falar sobre isto, eu às vezes tenho vontade de pegar numa carrinha e ir por aí e fazer conteúdo sobre alguma coisa. E se me apetecer dormir em X sítio, dormia e ficava para outro dia. Mas eu tenho muito medo. Certo. E eu já fiz isso, mas eu morri de medo, eu não dormi nada naquela noite. E isto porquê? Porque eu tenho noção de que se eu fosse um homem, ninguém queria saber de mim para nada. Para além de que eu nunca posso pôr as coisas em direto, vamos falar assim, não é? Eu não posso dizer, estou aqui, vou fazer isto, olhem que top esta noite. Sabes, falar aquilo que te vem na alma naquele momento. Eu não consigo fazer isso, não posso de qualquer maneira fazer isso. Porque eu posso ter surpresas completamente desagradáveis, como já tive. Sim. E isso castra a minha criatividade. E eu tenho noção de que, eu sendo mulher, eu nunca vou poder fazer as mesmas coisas que um homem faz ou que eu idealizava fazer. E se fosse um homem seria mais simples nessa vertente. Tipo, imagina, dormir ali num sítio e ninguém quer saber de mim. Ninguém vai lá chatear-me, ninguém vai lá ter comigo. Ou se for, também não será propriamente com segundas intenções. Isto nas redes sociais, por mais que as pessoas achem que a gente possa ter algum síndrome de, sei lá, achar que a gente é convencido, assim, acontece muito, piropos, mensagens completamente desagradáveis, e isso deixa-te com medo, estás a entender? Já alguma vez perseguiram ou... Bom, não, perseguir não, mas já tipo, foram ter comigo porque eu revelei que estava em X sítio e estava sozinha, e eu fiquei... E eu até depois, na altura, quando entrei na autoestrada, quando saí desse sítio, liguei para uma pessoa que eu falava muito na altura e a pessoa disse, não podes fazer esse tipo de coisas, não sei o quê, não podes falar, não sei o quê, não sei o que mais. Acaba por ser perigoso. É perigoso. Porquê? Porque eu acho que é por ser também mulher. Porque se fosse um homem, eu vejo tanto homem a fazer isso, não é? Claro que a gente só vê o lado positivo das coisas, mas alguém já falou sobre isso? Certo. Sobre o facto de aparecer alguém de surpresa, com, sei lá, com que intenção, não é? Exato, exato. Mas eu acredito que isso tanto acontece às mulheres quanto aos homens, não é? Agora, talvez. A nós, mulheres, se calhar, quando estamos mais vulneráveis, a força não é a mesma, etc. Eu compreendo o teu medo e também acredito nisso e sinto isso. Agora, eu acho que nós, mulheres, temos um papel e os homens têm outro papel. E eu vou-te explicar o quê. Eu tenho a mesma visão que tu, no sentido de que nós conseguimos tudo. Mas nós não temos que nos anular, enquanto mulheres, o nosso lado feminino, para caber no mundo dos homens. Sim, sem dúvida. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, tu podes ser feminina, podes mostrar a tua vulnerabilidade. Atenção que os homens também são vulneráveis. Sim, claro, não é? óbvio. Toda a gente. A vulnerabilidade deles, mas tu nunca serás um homem, nem ele nunca será uma mulher. É verdade. Não é? E existem muitas coisas a nível de comportamento. Eu sou defensora que as mulheres deveriam ter os mesmos direitos a nível de ganhos, nos ordenados, os mesmos direitos e acesso a todas as coisas. Mas isso nós não temos que nos encaixar no mundo dos homens. Ou seja, nós não temos que anular, não temos que estar sempre bem. É verdade. E o que é que nós encontramos na nossa sociedade? É que nós, mulheres, muitas das vezes, tentamos seguir os mesmos passos que os homens seguem. E por isso nos anulamos a nós próprios. Mas ser feminino, ter a nossa energia feminina é assim tão negativo? Não. De todo. Percebes onde é que eu quero chegar? Mas porquê que eu não posso ser livre? Mas tu podes ser livre. Mas não tão livre. Entendes? Eu entendo. Mas isso eu acredito que há de chegar um momento. Tudo tem consequências para nós. Sim, tudo tem. A maneira como tu te vestes, como tu te apresentas, a maneira como tu olhas, como tu falas, tudo é motivo de julgamento. Mas tu achas que são os homens que julgam a isso ou são outras mulheres? Isso é um bocado relativo. Quanto a isso, é muito pormenorizado, cada assunto é cada assunto, não é? Eu acredito, sinceramente, Tatiana, que nós mulheres somos mazinhas muitas das vezes. Umas com as outras, sem dúvida. Porque os maus comentários que muitas das vezes se vê, não é de homens, a maior parte deles. É de mulheres. E depois, quem é que criou esses homens?
As mulheres. Ou seja, somos nós que temos a chave para a mudança. Só que tu tens um filho e uma filha. E geralmente o que é que acontece? E a menina vai fazer isto, o rapaz não tem que fazer. Sim. Sim, eu só tenho irmãos, por isso. Não Só para teres uma noção. Existe muito esse estigma. A menina tem que ajudar em casa, o rapaz deixa-o estar ali. É não verdade. tem que fazer. E isso, quem é que educa inicialmente? As mães. Sem dúvida, as mães é que são quase culpadas daquilo que sai cá para fora, não é? A responsabilidade é nossa, enquanto mulher, de conseguir ter essa liberdade, Claro. que tu tanto almejas e que falas e com toda a razão. E que todas nós deveríamos ter acesso a essa liberdade, que é podermos ir a um sítio e não estar preocupadas se... Ir só. Só ir. E- Da maneira que eu for, vestida. Exatamente. Não importa. E que isso não vai definir a pessoa que tu és, nem aquilo que tu estás à procura, nem aquilo que tu estás a fazer. Nem Mas nada do género. sem hipocrisia, como é óbvio, eu também às vezes olho para alguma pessoa, uma mulher, imagina que às vezes esteja vestida de determinada maneira e também fica assim, bom, não se encaixa muito com este ambiente, eu não faria isto, tudo bem, como é óbvio, mas eu não vou lá incomodá-la. Imagina que eu vejo um homem sozinho em algum lado, eu não vou lá incomodá-lo. Mas Eu não lhe vou mandar uma mensagem só porque ele está de tronco nu nas redes sociais. Eu entendo isso. Entendes? Eu entendo, mas o problema está muito mais enraizado do que lá ir. A nossa crença e aquilo que tu acabaste de dizer, eu também penso às vezes, é aí que está o problema. É na nossa crença. Que é que pensamos que uma pessoa que se está a dizer que está em determinado sítio, está vestida de uma determinada forma, está à espera que chegue lá alguém ou que vá convidá-la para jantar, ou que queira beber um copo. Sim, claro. A gente às vezes também tem que ver as coisas de outra maneira para as coisas também serem de outra maneira, não é? Porque se não formos nós a mudar, porque as pessoas às vezes têm aquela coisa de eu não vou fazer isto porque ninguém faz, não é? Eu até posso pensar de outra maneira, mas não vou dizer nada porque afinal não vai mudar nada. Eu não sou assim. Eu também não sou assim. Mas há coisas que me revolta, esta parte da falta de liberdade, não é? Da falta Sim. de estar em algum sítio porque me apetece e deito-me ali e ninguém me vai chatear, incomoda-me, porque eu sei que é real. não é? Certo. E agora, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. Essa falta de liberdade, essa sede que tu tens de liberdade, quem é que achas que não teve liberdade na tua família? A minha mãe, sem dúvida. É assim, a minha mãe não teve porque, e eu estou sempre a dizer isto, sem julgamentos, foi a vida que ela escolheu. Ok? Independentemente de tudo o que se passou, como é óbvio, a gente faz escolhas e essas escolhas têm consequências. Lá está, por isso é que eu não vou para o meio do monte dormir ao relento Sim. e dizer que estou ali a dormir, porque eu sei que a minha escolha tem consequências. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que ela também teve uma falta de liberdade muito grande, também dada a altura que era, não era como agora, não é? Certo. Não era como agora que as pessoas tinham um filho e se as coisas não corressem bem, alheta que se faz tarde, não é? Claro. Não era assim, tu sabes disso. Quantos Minha mãe filhos é que a tua mãe tem tem? 3. Três? Tu és a mais nova? Não, sou do meio. A do meio. E então, tu consideras que a tua mãe não teve liberdade? Não. Por causa de ter tido 3 filhos? Bom, o relacionamento da minha mãe com o meu pai também não era bom e ele era muito, prendia-a muito, não a deixava trabalhar, isto claro. Controladora. Atenção, eu não, era altamente narcisista. Eu não sou a melhor pessoa para me lembrar disso porque, para ser franca, poucas são as memórias que eu tenho de infância, não são imensas. E as que são também não são muito positivas. Mas a realidade é que lembro-me da minha mãe não trabalhar, ou quando trabalhava era com o meu pai e não tinha muita liberdade, não tinha liberdade nenhuma. Ponto. Não podia sair assim como eu faço, pegar no carro, ir por aí, comprar aquilo que lhe apetece. Não. Claro. Trabalhar até às 10 da noite. Isso são vários tipos Jamais. de violência que tu me estás a falar. A Sim. violência psicológica, a violência financeira, que também Sim, sim, existe, sim. não é? Que ter ali aquela pessoa e saber que ela não pode levar uma certa vida porque nós controlamos a parte Sem financeira, etc. Então tu vivenciaste isso. Sim, sim, sim. E acho que isso talvez me tenha moldado para eu ser uma pessoa rija e eu quero isto, obstinada mesmo. E pronto. E eu não Concedo. quero isto para mim. É isso. Sim, eu sou essa pessoa. Eu assim, não quero isto e digo a todo mundo que eu não quero. Exato. E eu sou aquela pessoa na mesa que se toda a gente disser sim e se eu tiver que dizer não, eu vou dizer não. E está tudo bem. E se as pessoas me odiarem, eu Tens estou é que estar de bem com a tua escolha. Exatamente, não quero saber.
Mas Agora, com essa aprendizagem, Tatiana, como é que tu vês os homens hoje em dia? e eu ainda tenho uma dificuldade em aceitar um bocado um homem, um homem no geral, seja amigo, seja um namorado, seja um irmão às vezes. Eu sou aquela pessoa que não gosto que me falem muito alto. Por exemplo, um homem para mim falar alto, digo logo, mas estás a falar assim para mim porque eu sou mulher? Exato. E eu é logo o meu pensamento. Ele fez isto porque eu sou mulher. Eu é logo, até às vezes posso não dizer, mas eu penso. Eu reconheço muito isso, Tatiana, porque há muitos anos atrás eu era assim. Acredito. Era assim, só que isso não te dá paz. Não. Não, de todo. Não te dá paz, estás numa luta constante. Parece que lutas contra o mundo inteiro. Não é? Desde sempre. Porque depois as pessoas não conseguem compreender porque é que tu és reativa, porque é que tu reages daquela forma, às vezes agressiva. Sim. E já deves ter ouvido muitas A toda a vezes hora. isto, não é? Eu sou agressiva todo dia. Às vezes eu respondo com 7 pedras na mão, como costumam dizer. E é verdade, Mas é verdade. quem te conhecer de verdade vai perceber que isso é tudo um ato de defesa. Sim. Há poucas pessoas que me conhecem de verdade. Às vezes a minha própria família acha que me conhece e não sabe nada sobre mim. Isso é tudo uma capa que tu tens aí de proteção. Exatamente. Para que ninguém chegue a essa manteiga derretida que está aí dentro. Mas imagina, Isabel, que tu estás, por exemplo, eu agora que faço trabalhos para juntas e convivo muito em almoços de pessoas lá da terra e tudo, a maioria é homens. Sim. São homens. E imagina o que é eu ser muito vulnerável ali. Não posso. Sim, Eu tenho que ser aquela pessoa rija, aquela pessoa certa do que está a dizer. Até para demarcar bem os limites. Exatamente. Eu entendo. E eu estou a fazer isto, porque eu já estive, por exemplo, numa festa em que as pessoas vieram brincar e depois, olha, posso-te oferecer não sei o quê, como se eu pedi alguma coisa. Não pedi que me oferecesses nada, eu não preciso que me ofereças nada. Eu sou isso, sabes? Eu entendo. Olha, eu estou aqui para trabalhar, respeita-me se faz favor, que eu estou aqui a trabalhar, respeita o meu trabalho. Agora, há pessoas, eu sou assim, Certo. pão, queijo. E acho que fazes Mas há bem. pessoas que esticam-se, eu não gosto disso. Então, esta menina, filha de uma mãe, de um pai, que tinham um relacionamento não tão equilibrado, com 2 irmãos, como é que foi crescer com 2 rapazes em casa? Sempre tive problemas com isso, porque eu acho que nunca houve essa igualdade entre nós. Eu adoro os meus irmãos, Certo, ok? Não certo. tenho nada a apontar a eles, mas a minha mãe sempre me obrigou, entre aspas, a fazer mais tarefas de mulher, não é? E eu sou mulher e outra. Mais essa aí. tarefas de mulher? Sim, e olha, até eu estou a boicotar-me, imagina. Exatamente. Pronto, mas tu entendes, mais tarefas que supostamente seriam para mulher. Mas estás a ver as crenças, tens a É ver? isso, às É vezes. que elas, sem nós notarmos, elas vêm ao de cima. Sim. A gente quer, mas estás a ver, é uma luta, porque tu pensas às vezes uma coisa, mas depois lutas contra outra e andas nisto. Fostes ensinada de uma determinada forma. É. Não é? E tu sentes a revolta de porque é que eu não tenho acesso ou o direito às mesmas coisas, porque é que eu tinha que fazer isto e eles não tinham que fazer. Isso. E é esse sentido. E então o que é que acontece? A tua mãe era mulher, certo? Então, qual é que é a experiência que ela tentou passar para ti, Tatiana? Talvez de me proteger. Eu tenho que me proteger. Eu não posso dar-me ao luxo de fazer as mesmas coisas que um rapaz faz por proteção. Até porque foi isso que ela vivenciou. Pois, é então isso. ela tentou passar para ti exatamente da forma que ela foi ensinada. Olha, engraçado, até vou falar aqui uma coisa. Houve uma altura da minha vida que eu era um rapaz autêntico. Não sei explicar o porquê, mas olha, eu cortei o cabelo tão curto, eu usava calças largas, abaixo do rabo, como eles usavam, sabes? Eu era um homem autêntico, claro, em adolescente, mas era mesmo. Eu tinha fotografias em crista, com o cabelo em crista. Para tu veres a revolta que tu tinhas dentro de ti. Eu nunca queria ser o elo mais fraco, porque para mim a mulher era o elo mais fraco. Mas isso é Não está certo. E é o que tu pensas, não é a realidade. Não é a minha realidade. Nem a minha, é a de forma todo. como tu vivenciaste e percepcionaste as coisas, mas a mulher não é um elo fraco.
Mas já ouviste falar, Tatiana, que nós atraímos aquilo que nós vibramos? Pois, é possível. Então, E eu tento ter coisas positivas dentro de mim. Mas eu não posso ofuscar a realidade. Certo, mas se tu pensas tudo isso a respeito do sexo masculino... Parece só atraio disso, não é? Pois, é possível. Olha, isso foi bom até para abrir um bocado a minha mente relativamente a isso. Eu vou tentar, e eu falo muito sozinha quando estou a conduzir, eu vou começar a falar para mim essas coisas. Dizer, para de pensar isso, para de pensar isso. Mas nem é nesse sentido. Olha, eu tenho feito este podcast e tenho recebido aqui muitos homens. E eu faço terapia com muitos homens, pessoas de várias faixas etárias. E tu, quando começas a ouvir a história e a perceber o que é que vai dentro de cada pessoa, tu começas a perceber que, se calhar, eles também são muito vulneráveis. Acredito. Agora, eles também têm que provar algo ao mundo. Muitos deles sentem que têm que provar. Às vezes um homem também tem aquela coisa de querer mostrar, eu sou homem, já não posso querer fazer outras coisas. Exatamente. Sem dúvida. E o que acontece é que tu, estando a vibrar nessa frequência, tu só vais atrair pessoas exatamente nessa frequência. Meu Deus. Então, tu se calhar tens que te permitir ser cuidada também. E receber mimo, receber essa atenção. Porque uma mulher que está com as armas todas apontadas para o mundo, como é que ela vai conseguir atrair esse colo? Pois é verdade. Às vezes alguém quer me ajudar, não é? E eu é logo, olha, eu não preciso, deixa que eu levo, eu faço, não sei o quê. É verdade, toda a gente me chama a atenção disso. Mas é isso, tu tens que te permitir. Porque imagina, um homem quer cuidar. Um homem a sério quer cuidar, quer proteger. Se tu não deixas essa pessoa aproximar-se, como é que essa pessoa vai poder? Eu estou logo de... Ou seja, cansadeira. Num relacionamento, quando um está vulnerável, o outro está fortalecido para ajudar este que está vulnerável. E vice-versa. Nunca é só um que está. Ou melhor, nunca é os dois que estão ao mesmo tempo. Um protege o outro. Neste caso, o homem protege a mulher, às vezes a mulher protege o homem e vice-versa. Mas tens de permitir esse caminho. Faz todo sentido. Isso eu sei. Sabes quando tu sabes, mas tu não fazes? Pois, eu costumo dar muito... Sou boa às vezes a falar. Eu dou muito o exemplo de nós sabemos que o chocolate faz mal, mas comemos na mesma, não é? Por isso a consciência não muda nada. O que muda é a consciência junto com o comportamento. Sem dúvida. Então, Tatiana, conta-me lá mais um bocadinho da tua infância. Que períodos, qual é a recordação mais marcante que tu tens da tua infância? É sim, é o que eu te digo, eu não tenho propriamente muitas memórias de infância, não tenho as melhores memórias também. Nós tivemos sempre uma vida, eu e os meus irmãos, no caso, e a minha mãe, tivemos uma vida muito batalhadora, sabes? Tipo, nós tínhamos que trabalhar em part-time, e eu desde os 14 que trabalho em part-time, depois houve ali um curto período de tempo que eu não trabalhei, trabalhava e estudava, e era duro. Era muito duro porque o meu pai deixou a minha mãe e ela ficou sozinha com 3 filhos, pronto, e também não com muito dinheiro. Por isso é que a gente também não fazia muitas férias e não visitava muita coisa. Que idade é que tu tinhas quando o teu pai deixou a tua mãe? 8 anos. E o meu irmão mais novo era recém-nascido, por isso. E o que é que tu ouvias a tua mãe dizer sobre o teu pai? Bom, a minha mãe nunca foi aquela pessoa de tratar mal, ou ela dizia sempre assim, eu não posso desejar mal a alguém porque eu só quero que a vida lhe corra, não quero que a minha também ande para trás, que corra, mas que não nos incomode. Pronto, claro. Era tipo isso. Ou seja, ela nunca falou mal assim, o teu pai é isto, o teu pai é aquilo, não, nunca. Mas também nunca enalteceu. Claro. Na realidade, porque também não tinha. E tu também vias, não é? O cenário e tudo o que estava a acontecer, as dificuldades que a tua mãe estava a passar, com um bebê recém-nascido. Mas olha que naquela altura, dada a minha idade, porque dos 8 para cima, não é? Imagina eu com 12, 14 anos, eu queria ir para o jardim com os meus amigos ao sábado e tinha que ir para um cabeleireiro trabalhar, entendes? E isso era duro, era revoltante. E a minha mãe dizia que nós já às vezes estávamos um bocado revoltados e isso ainda me revoltava mais, ela me chamava revoltada, porque eu ficava assim, e eu não sou uma pessoa revoltada, eu só estou a viver aquilo que não é? Sim, eu estou a sentir aquilo que está a acontecer neste momento. Eu sou uma adolescente e não quero trabalhar.
Ponto. Certo, certo. É o que Que é. que idade é que tu tens agora, Tatiana? Tenho 30. 30. Ou seja, com 14 anos e mais nova estar a trabalhar num cabeleireiro não era fácil, não é? Não, em vez de ires sair ao cinema... E mal pago. E depois era tipo... Eu era praticamente um pau mandado. Entendes? Era Entendo triste. Tipo assim, perfeitamente. imagina um chão, uma tijoleira. Ela mandava-me limpar as frinchas da tijoleira. Certo. Quando eu era uma miúda que dava para fazer muito mais. Eu podia Claro. secar cabelos, lavar, eu tinha jeito para tudo. Claro, sentias-te diminuída, não era? Sentia-me assim um bocado, eu só sirvo para isto. E depois eu era tipo aquela pessoa nos almoços de família que dizia: eu não quero trabalhar numa fábrica. Eu jamais. E já trabalhei. Mas eu trabalhei, mas tive que dar a volta por O cima. universo faz-nos dessas, não é? Sim, mas imagina, era porque eu sentia-me pequenina, tipo, uma pessoa a mandar assim em mim, como se eu fosse tipo um... Claro. E nunca faço isso a ninguém. Sentias-te completamente desvalorizada. E eu nunca faço isso a ninguém, nunca. Seja colegas, agora eu dou formação, eu não faço isso a nenhuma miúda que esteja a aprender e que não saiba fazer, porque eu passei por isso. E muita gente às vezes faz porque nunca passou. Às vezes não faz mal passar por isso. Exatamente, e às vezes ter passado por esse processo faz com que tu cries mais empatia É isso e que tu mesmo. estejas mais atento. Mas também existem pessoas que passam por isso e fazem 30 vezes Sim. pior, não é? São tipo as revoltadas, na realidade. Exatamente, isto há de tudo. Nem todos reagimos da mesma forma à mesma situação. Sem dúvida. Uns vão reagir de uma determinada forma, outros vão reagir de outra maneira. Então, Tatiana, agora tu estás dedicada a explorar o interior, mas também estás conectada com a estética, certo? Sim, em parte. Eu não quero muito prender-me novamente a esse trabalho, porque eu trabalhava muitas horas por dia, não tinha vida nenhuma. Felizmente, eu tive muito sucesso quando trabalhei aqui perto, não é? Certo. Na zona da Trofa, e tinha a agenda completamente cheia. No início foi um bocadinho difícil, mas depois foi só entrar. O que é que fazias? Eu fazia essencialmente sobrancelhas, mas trabalho com depilação no seu todo, com cera, laser, linha, e também faço micropigmentação, por exemplo, ou seja, eu faço pelo e tiro Desafiante. pelo. É Mas tu te praticamente sentes isso. mais feliz? Muito mais, sem dúvida nenhuma. Claro que há dias de tudo, não é? Há dias que são mais desmotivantes Claro. e tu ficas meia tipo, será que fiz a escolha certa? Mas há outros que depois logo passa, sabes? Tomas um pequeno almoço, já ficas melhor e siga. É verdade, é verdade. É um dia de cada vez. Não adianta estar ali a massacrar-me, porque eu fiz esta escolha. Olha, anda, da perna. Não interessa, Claro, fizeste a escolha, siga. Não há nada que a gente possa fazer para mudar. Claro. Não é? E relativamente a projetos, tu disseste há bocadinho que não tens assim objetivos, que não querias, mas é bom criarmos aqui alguns objetivos. Sim, eu tenho alguns. Eu sou uma pessoa que só, pronto, não vivo só para aquilo. Já Certo. fui assim um bocadinho e tento, pronto, por um curto período de tempo eu fui mais obstinada a alcançar determinado objetivo. Agora já sou mais tranquila. Pronto, na altura até era financeiro, porque tinha feito por exemplo, um crédito para uma máquina, para o meu trabalho, e estava ali louca para pagar aquilo, porque achava que aquilo me tirava muito dinheiro. Pronto, mas agora já sou uma pessoa mais tranquila. E em termos de objetivos, eu quero muito trabalhar inteiramente só no interior, quero muito criar alguma coisa que seja visível lá. Já é. Achas? Acho mesmo. Não sei. Acho mesmo. Às vezes eu acho que sim, outras vezes Mas acho isso que é não. porque tu desvalorizas o teu trabalho. Também, é um facto. Isso é porque tu desvalorizas, porque aquilo que tu fazes é extremamente profissional, Tati. Obrigada. E bonito, porque dás a conhecer as várias tradições, o facto de estás a filmar as senhoras a cozinhar nas panelas de ferro, isso enche-nos a alma, Pois, as pessoas têm não é? muita nostalgia quando veem E aquilo. aqui há entendo dias eu isso. vi um post teu que é: senhoras, cozinhem para mim, que elas deviam estar a fazer ali uma A feijoada. a feijoada, não é? E tu ainda não tinhas jantado. E comer uma refeição daquelas não é simplesmente o alimento, é o aconchego, é o mimo, é o carinho. Porque quando nós pensamos numa refeição dessas, o que é que nós pensamos? Casa, família, acolhimento. Eu pelo menos penso dessa forma. Sim. Imagina, nessa tal relação que eu falei anteriormente, que eu tive uma grande desilusão, eu também vivi coisas muito boas e intensas. E eu vou-te explicar que já vai chegar à parte em que até entra na minha família. Na família daquela pessoa, eu sentia muito bem, entendes? Eu estava ali e vivi coisas tão simples e tão boas. Nós estávamos tipo num casebre,
que aquilo nem tinha luz, grande luz, nem nada, tinha um candeeirozito, o lume era aceso e cheirávamos a fumo, depois de sair de lá, até uma vez estava com este vestido e saía a cheirar mal e porcamente, mas aquilo era tão bom, Sim. sabes, comer uma espiga de milho, Assada. só aquilo, e eu, quando fiquei sem aquilo, eu fiquei sem um lugar para descansar, estás a entender? Sim. Então. Parece uma cena surreal, não é? Não, Parece porque aquilo que tu vivias nessa relação foi aquilo que tu sempre quiseste durante muito tempo. E eu agora encontrei. Por isso é que eu também fui para trás dos montes. Porque eu sinto paz. Eu estou ali e estou bem. Se eu não estiver bem, eu pego no carro e vou dar uma volta por aí. Mas tu encontraste isso sozinha ou acompanhada? E eu encontrei isso sozinha. Mas claro que agora eu também já tenho uma companhia que me apoia muito. Certo. Mas foi sozinha, sim. E é fácil, com essas feridas todas que tu tens, é fácil. Nada. Coitado. É assim. Não é coitado, não é isso. Bom, isso é de parte a parte. Porque sim, se ele sim, veio, se ele se sentiu atraído pela tua frequência, também há aqui Sim. desafios para trabalhar. E ele ensina-me muito e ele tem noção dos meus defeitos e das minhas qualidades. Ele conhece muito bem, porque há coisas que ele fala que só alguém que me conhece muito bem é que diz. Então, sentes que estás com a pessoa certa neste momento? Eu não gosto de criar grandes floreados. Para mim, pessoa certa é Neste a pessoa momento, certa do sim, momento. sim, sem dúvida. Eu não estou a dizer a pessoa certa Para todo toda a sempre, vida. é isso. Eu não gosto de fazer grandes floreados porque às vezes sai-me o tiro pela culatra, não é? Nunca se sabe. Tens Então, medo de sonhar, estou não, a ver. é porque eu, como crio grandes expectativas, eu já ando a começar a ficar um bocado mais terra a terra. Mas então o que é que tem que acontecer aqui? É não criar tantas expectativas, É viveres isso. o momento, E não é? é isso que eu tenho feito Daquilo muito. que tu tens vivido, é bom ou não é? É, e essa pessoa tem-me ensinado muito a fazer isso. E às vezes isso para mim é uma luta, é irritante. Eu fico ali tipo, para de ser tão uma pessoa que vive só agora, e o futuro, e não sei o quê. E pronto, e ele acaba por me chamar um bocado à razão. Então nós somos tipo isto, e acabamos por ficar aqui. Está ótimo. Mas tem que ser assim, já viste se fosse alguém tão energético Igual quanto tu? Não dava. Ai meu Deus, será? Mas isso é em todos os relacionamentos, É. Tatiana. Olha, se o meu marido fosse igual a mim, coitado, eu não me aturava. Meu Deus. Não aturava Pois. mesmo, não é? Então, nós temos que ser todos diferentes uns dos outros, que é para tolerarmos também os Sim, outros sim, e sim. crescermos. Porque se nós não estamos aqui para evoluir, estamos aqui realmente para limar as nossas arestas, aprendermos com o nosso parceiro. Mas por isso é que para mim é a pessoa ideal, porque eu considero e costumo sempre dizer assim, que a gente tem que ser o burro entre os inteligentes, não é? E eu sou a burra ao lado dele, entre aspas, como ele é burro comigo. Ou seja, nós temos muito para nos ensinar, entendes? Claro. Não desta maneira. Sim, mas sim, nós sim, temos sim. tanto para ensinar um ao outro, para cultivar. Porque tu conheces umas coisas, ele conhece Exatamente. outras e as duas coisas juntas É fazem isso. uma grande coisa. E eu não gosto de estar com pessoas que não têm nada para me ensinar, que são Para te vazias, acrescentar, não é? ou que só gostam daquelas determinadas coisas, ou sei lá, que vivem muito aquela coisa e não têm, pronto, área para ver outras opiniões. Sim, Pronto, sim, então sim. É bem. nós ali gostamos das mesmas coisas, porque os opostos é um bocado relativo. Nós ali Certo. gostamos das mesmas coisas. Sim, E, tem que haver pontos em comum, não é? claro, é isso mesmo. E pontos fortes, senão não é. Imagina, alguém que gosta de fazer caminhadas. Isso mesmo. Alguém que gosta de viajar. De gravar. Pode não gostar de aparecer, Sim, mas sim. pode estar por trás da câmara. Claro, Está claro, tudo certo, claro. não é? Exatamente. Gosta Não é? de estar ali, tem o papel dele, lá Sim, está. sim, sim, sim. Mas pronto, nunca se sabe, não é? É um dia de cada vez. E tu permites com facilidade que essa pessoa cuide de ti? Tem dias. Há dias de tudo, não é? Não vamos já. Exatamente, exatamente. Senão ele vai ouvir isto e vai dizer mentira. Ok. Então, e mais de projetos? Ainda não me disseste? Olha, assim, eu gostava muito de trabalhar no interior, como te disse. Ainda estou um bocado indecisa porque não sei ao certo o que fazer e também não quero muito revelar Certo, o que não, quero não. fazer porque
gosto de manter no anonimato e só gosto de falar quando realmente já está feito, E está sabes? tudo certo, também concordo com isso. Então, imagina, tenho um monte de projetos ali na zona, mais virado para o turismo, sem dúvida nenhuma, mas ainda não sei. Mas projetos para a Tatiana, não profissionais. Para mim, Sim, bom, para ti. nem sei, olha, eu não tenho assim nenhum projeto para mim. Como é que tu te imaginas daqui a 2, 3 anos? Como é que imaginas esta Tatiana? Olha, eu sempre que me faziam essa pergunta aqui há uns anos atrás, eu pensava sempre numa pessoa de muito sucesso já e, sei lá, com 2, 3 filhos, muitas vezes, e nunca fui uma pessoa de sonhar ser mãe. Mas pensava sempre assim, que já ia ter uma casa comprada, grande, pronto, uma coisa assim. Mas não, neste momento não me vejo assim. Eu vejo-me a fazer algo que sirva aos outros e também tem a ver com um dos meus projetos. Que ajude outros, mas que não seja propriamente como a tua área. Ajude Certo, noutra maneira, certo. noutra Há vertente. muitas formas de ajudar. É isso. O que é que tu achas que o mundo precisa? Eu acho que o mundo precisa de ser um bocado mais empático, em primeiro lugar, de começar a aceitar um bocado o diferente, aqui em Portugal, Sim. muito isso, e de começar a ter originalidade também. Originalidade é importante, porque acho que às vezes nós copiamos muito o que vem de fora. E mal. E mal, é isso, e podíamos dar um bocado mais de valor às coisas que aqui estão. Sim. E tratá-las com respeito, e às vezes acho que isso não é feito. Falo das tradições e tudo mais. Claro. Eu própria estou a falar isto para mim mesma, porque eu aqui há uns anos atrás não era assim. Isto é Nós estamos um crescimento. em constante mudança e crescimento. É isso, não é? a gente vai mudando muito as nossas opiniões e só não muda quem... Sim. Quem não quer crescer. É isso. E isso não é positivo. Quem estagna, é Exatamente. isso. Por isso... E na tua opinião, uma criança nunca deveria passar pelo quê? E vamos fazer assim, se eu tivesse um filho, e eu acho que o trabalhar não tem mal nenhum, desde que não seja por necessidade mesmo. Aí alguma coisa correu muito mal. Então eu acho que uma criança nunca deveria de passar por algum trabalho que não está adequado para aquela altura. Okay. Não deveria de passar por ver certas coisas entre os pais, certos maus tratos, sejam físicos, psicológicos, de tudo um pouco, não é? Uma memória que eu tenho muito má, eu vou ter que dizer, uma memória que eu tenho muito má é da gente ter que deixar algumas compras. Pronto. No supermercado? Sim. Acho, pronto, só por aí. Que uma criança nunca tenha que passar por isso. Não é fácil. Não, não termos que deixar nada daquilo que queremos comer, tipo, é básico isso. Umas bolachas custam 80 cêntimos. Como é que aqui há uns anos atrás tínhamos que deixar um pacote de bolachas? Entendes? Isso marcou-te profundamente, não marcou, Tatiana? Um pouco. E acreditas que nenhuma criança deve passar por isso? Acho que isso é mau mesmo. Já sabia que os leites iam servir para alguma coisa, não é? Só isso. E eu eu tenho muito medo às vezes de ficar sem dinheiro, vamos falar assim, mas isso não foi um motivo que me impediu para mudar agora, sabes? Eu ignorei esse facto. Se eu tiver que ficar sem dinheiro, eu fico. Não vai acontecer. Mas eu não quero, acho que não, mas eu não quero mais viver a vida que eu estava a viver antes. Então, tens todo o direito de ser livre. É isso mesmo. E de ir atrás daquilo que o teu coração sente. É isso. Mas tu própria é que tens que acreditar nisso. Tens que acreditar que és merecedora de viver essa vida, de uma vida próspera, abundante, e que não tens que te matar a trabalhar 14 horas para poderes meter frigorífico como tu queres, a comida na mesa como tu queres. É verdade. Não tem que ser assim. Tu tens é que valorizar o teu trabalho. Sem dúvida. Não é? E não podes estar à espera que os outros valorizem primeiro e respeitem primeiro para que tu o possas fazer. E isso Começa é importante até mesmo agora para eu dar orçamentos, sabes? Às vezes eu própria desvalorizo muito o meu trabalho e tipo, eu faço um esforço enorme para agradar. E tento dar o meu melhor, eu dou o meu melhor sempre. Mas tu nunca vais agradar a toda A a todos, gente, sem dúvida. Tatiana. Sem dúvida. A primeira pessoa a quem tu tens que agradar é a ti mesma.
E se tu estás a fazer um orçamento ou estás a fazer um trabalho e estás contrariada de alguma forma, não deveria ter cobrado este valor, isto foi pouco, já não é para ali o caminho. É verdade. Não é? Tu tens que confiar em ti, porque se essa pessoa tivesse que pagar o serviço a outra pessoa, se calhar ia pagar bem mais que aquilo que está a pagar a ti. Sem dúvida. É isso mesmo. Agora, como tu te colocas em causa, as pessoas também acham muitas vezes no direito de te colocar em causa. Se nós não acreditarmos, também nada vai dar certo. É sem dúvida Nós isso. atraímos tudo, sempre, como aquilo que vibramos. Se tu vibras na escassez, se tu acreditas que o trabalho que tu estás a fazer não tem aquele valor, vão-te aparecer clientes que vão dizer assim: ai, tão caro, não faz mais barato. É verdade. Claro Olha, que... Vou-te fazer aqui um pequeno exercício, vou-te ler umas frases e tu vais olhar para a tua família, para a tua mãe, para o teu pai, para os teus irmãos, para os teus avós, quem conheces, para os tios, e vais-me dizer a quem é que tu dirias esta frase. Pode ser? Pode. A partir de agora eu posso transformar todo o meu medo em força. A quem é que tu dirias esta frase? À minha mãe. Eu não consegui lidar com tudo o que aconteceu. O meu pai. Eu respeito o teu destino. Para o meu pai também. Eu senti-me sozinha. Podes dizer a mais que uma pessoa. E eu dou essa frase para a minha mãe e para o meu pai. É para os dois mesmo. Então, e quando é que tu te sentiste muito sozinha? É assim, eu na altura que tive esse problema que me fez, lá está, começar a viajar mais por Portugal e tudo, senti-me muito sozinha, mas não era por causa da minha mãe e do meu pai, mas em toda a minha vida eu senti-me um bocado sozinha. A minha mãe, involuntariamente, fez isso, não estou a dizer que ela é culpada disso. Não, a forma como tu vivias e vias a Se tua ela vida. tinha que trabalhar, não é? Ela tinha que trabalhar, tinha que fazer as coisas dela. 3 filhos para criar. Não tinha como me dar atenção só a mim, não é? É verdade. E eu hoje também sou uma pessoa muito distante, talvez por causa disso. Não sou aquela pessoa afetuosa que precisa mesmo de ir lá todos os dias, todas as semanas. Não sou assim. Achas que não és afetuosa? Não. Eu acho que tu és uma pessoa muito meiguinha, sabes? Dentro de ti és assim, muito meiguinha. Talvez com o meu namorado eu sou muito e sou eu. Sou eu. Se calhar é onde tu te sentes mais segura. É isso. Mas não sou uma pessoa tipo muito de abraços. Nunca e não fui. gostas de receber? Depende da pessoa. Claro, mas se for alguém que tu gostas. Gosto, claro. Mas alguém que eu gosto muito, que é muito raro. Sim. Pronto, então vamos deixar isso bem saliente. Porque se for alguém só, não. Ok. Sou como tu e tu és como eu. Para o meu pai. Em que é que tu achas que és como ele? O meu pai pode ter muitos defeitos, mas ele era ambicioso e era inteligente. E eu acho que nós somos iguais nisso. Por favor, peço que respeites as minhas escolhas. Para a minha mãe. Totalmente. Achas que de alguma forma ela não respeitava as tuas escolhas? Acho que ela não respeita muitas das minhas escolhas. Mas por medo? Por medo, ela reflete um bocado os medos dela em mim. E eu, como não sou muito medricas, não tenho assim grandes medos de arriscar. Certo. É diferente. Certo. Mas não é por mal. Não, de todo. Eu tive raiva. Para o meu pai. Eu sou capaz. A quem é que tu tens que dizer eu sou capaz? Para a minha mãe. Se calhar a ti mesma, não? Também, a mim. Essa é para mim. Eu permito que tu me vejas. E quando se diz que tu me vejas, não é fisicamente. Que tu me vejas aquilo que eu tenho aqui. Isso é para o meu namorado. Só. E para a Renata, que é uma amiga minha. A tua companheira das viagens, não é?
Vês como eu vejo tudo? É verdade. Somos todos um. Somos todos um. Para o meu namorado. Agora está tudo bem. Para o meu namorado também. Para os meus gatos. E agora vou-te dar aqui o nosso espelhinho. O nosso espelho mágico. Vais olhar aí para o espelho, olhos nos olhos. E se tu visses essa menina na rua, sem a conhecer, o que é que tu dirias dela? É assim, não acho que ela tenha um ar pouco simpático. Acho que parece simpática, não é? Sim. E parece uma pessoa também decidida. E o que é que achas que ela precisa? Olhando nos olhos dela, bem no fundo, vendo a alma dela, o que é que tu achas que ela precisa? Mais pessoas para confiar, talvez. Ou se calhar confiar mais. Ou em mim. É verdade. Sem dúvida. O que é que gostarias de dizer àquela Tatiana que tinha 8 anos e que está aí espelhada no espelho? Que vai ser muito mais do que aquilo que pensa. Então diz-lhe. Vai ser muito mais do que aquilo que pensa. Acreditas nisso? Acredito. Vivamente. Obrigada, Tatiana. Obrigada eu. Sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Muita gente ficou curiosa com as torradas na brasa com azeite e mel. Alguns até duvidaram se essa mistura era boa ou se era uma invenção minha. Aprendi esta combinação quando visitei algumas aldeias, principalmente a aldeia de Lagoa. Desde que comecei a viajar sozinha por Portugal e quase sempre escolhi atrás dos montes, fui aprendendo a valorizar os produtos locais. Não só pela riqueza gastronómica, mas porque os sabores daqui conquistaram. Agora que me mudei para cá, percebo que não me falta nada daquilo que realmente tem valor. O meu pequeno almoço é quase sempre torradas com mel e azeite. Claro, sem hipocrisia, não é sempre feito na brasa, mas começa a adotar uma alimentação mais típica e alinhada com o antigamente. O azeite tem vitamina E, é o elixir da juventude. Já o mel fortalece as defesas do corpo, combinação perfeita das gentes desta terra. E nós a comer manteiga? Prova e diz-me o que achaste. E se já conheces, conta-me, como é que eram feitas as tuas torradas na brasa? Este podcast foi patrocinado por